Bom, gente, eu vou gravar uma aula aqui, mas primeiro eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Eu acho que já está compartilhando. E é o seguinte, vocês estão vendo aqui, aula 14 aqui, ó, vou abrir essa aula, tá? Essa aula aqui é o seguinte, vou colocar no modo apresentação. Essa aula aqui, aula 14, a gente começou aqui o capítulo 6, começamos e terminamos, né? Fundamentos da convecção. E a gente falou aqui várias coisas nesse capítulo. Isso aqui foi a aula de quinta-feira, véspera da sexta-feira santa, tá? E a gente explicou aqui um monte de coisas, né? Principalmente isso aqui, que em cima de uma placa, né? Quando você tem um escoamento, você tem duas camadas. A camada limite de velocidade, essa daí vocês conhecem por causa da mecânica dos fluidos, mas você tem também a camada limite de temperatura, e se a gente conseguir achar quanto que vale a derivada aqui na posição y igual a zero, que é em cima da placa, tá? Da derivada da temperatura em relação a y, a gente acha o coeficiente de transferência de calor. Porque isso aqui é a lei de Fourier, kdt dy, que está acontecendo aqui no pé do perfil, no fluido, e aqui você tem H vezes ΔT, só que eu passei o ΔT para o outro lado dividindo. Você está igualando a lei do resfriamento de Newton, essa daqui, com a lei de Fourier, essa daqui. Quando você iguala uma com a outra, você acha o H. Pois é. E o que a gente fez nessa aula? Esse exemplo, tá? Esse exemplo aqui foi um exemplo que a gente conseguiu achar a espessura da camada limite de velocidade, deltinha, para o escoamento de um óleo de motor a 60 graus em cima de uma placa a 20 graus, e a gente achou que essa fórmula aqui, que depois foi deduzida na aula seguinte, na aula 15, né? Tem a ver com essa tabela, né, que a gente mostrou, que é a solução numérica de uma equação de terceira ordem que envolvia essa função f e a variável independente era o eta, esse eta aqui. Pois bem, e aí a gente conseguiu traçar a espessura da camada limite, mais do que isso, a gente achou também o perfil de velocidade, tá? E isso aqui na posição 2,5 da placa, no meio da placa, e o perfil de velocidade é esse daqui, né? Essa posição 2,5, tá vendo ela aqui, ó? 2,5, espessura da camada 2,5, né? E nesse momento a camada limite ela tem uma espessura de 84,4 milímetros, tá? E no topo dessa espessura, a velocidade é praticamente 2, que é a velocidade da corrente livre. Na verdade, 99% disso. Bom, pois é. Aí ficou faltando o exemplo 2, que não deu tempo da gente fazer. A aula terminou. E é isso que eu queria fazer com vocês. Eu vou gravar aqui um vídeo muito rápido, de pouco mais do que 5 minutos, para mostrar esse exemplo. Retome o escoamento do óleo, do exemplo 1. E calcule a espessura da camada limite térmica nessa posição 2,5. E aí a gente vai usar essa fórmula, que também foi apresentada oficialmente para vocês na aula 15, posterior a essa daqui. Aqui eu só adiantei a fórmula. Então, se eu tenho a espessura da camada limite de velocidade, eu tenho 88,4 milímetros, não é mesmo? Aí com o número de Prandtl quanto que ele vale aqui, ó? O número de Prandtl aqui, ele vale para a temperatura média, né? Porque o óleo está 60, mas a placa está 20. Então, a temperatura média é 40, 315 Kelvin. Nessa temperatura, Prandtl é 2.970. Prandtl é dimensional, tá? Então, se eu tenho o número de Prandtl e se eu tenho a espessura da camada limite de velocidade, eu calculo a camada limite térmica. Isso que ele pediu na letra A. Mais do que isso, ele pediu para desenhar aproximadamente o perfil. E uma vez que você desenha um perfil de temperatura, você pode, ali no gráfico, de uma maneira gráfica, aproximada, você estimar o valor de dT/dy, tá? E com dT/dy, na letra B, a gente vai poder calcular o coeficiente de transferência de calor, como eu mostrei amanhã mesmo. Nele é igual a K dT/dy dividido por ΔT, T infinito menos o TS.
Então tá aqui, ó, tá aqui a placa, ela tem 2 metros de comprimento, aqui é 0, aqui é 5 metros, aqui é o meio da placa. A temperatura na placa é 20, e lá no infinito ela vale 60. O desenho foi feito em escala, tá? Aí eu fiz aqui uma retinha que é 40, que é o dobro dessa daqui. Se essa é 20, essa daqui é o dobro, tá? E essa daqui é o triplo, porque é 60, né? O desenho está um pouquinho fora de escala. Eu tentei fazer ele o máximo possível, mas não está tão assim certinho, não. E aí eu consigo desenhar o perfil, e se eu desenho o perfil, eu posso calcular a inclinação, dt dy. O dt aqui é essa distância aqui, ó, esse cateto aqui, ó, que vai ser 40 menos 20. E essa altura é 1,7, porque como a altura da camada limite é 6,15, olha como é que ela foi calculada aqui, ó. A fórmula de que ela vai ser a espessura da camada hidrodinâmica, 88,4, dividido pelo prante elevado a 1/3, deu 6,15, tá? Aí, eu fazendo a proporção para essa posição aqui, que é 1,7. Quando eu fiz a divisão 40 menos 20 dividido por 0,017, tem que passar para metro, 1,7 milímetro, eu achei 11,8 vezes 10 a 3 Kelvin por metro ou graus Celsius por metro. Aí eu substituo aqui na letra B, ó. K é 0,1444, que é a condutividade térmica do óleo a 40 graus. dTdy, esse 8, 11,8 vezes 10 a 3, dividido por 60 menos 20. Achei 42,6. O watt por metro quadrado Kelvin, esse que é o valor do H. Quando eu multiplico o H pela área e pelo ΔT, eu acho 8.520 watts. Essa é a taxa de calor que está saindo da placa, saindo não, tá? O óleo está entregando para a placa, tá? Né? E em outras posições a taxa é diferente, tá? Se você me perguntar assim, mas como é que se a placa está recebendo calor, a temperatura dela não aumenta? É porque aqui embaixo tem algum fluido que está resfriando a placa, tá? Certamente tem um fluido de resfriamento embaixo que mantém a placa fria, né? Então é isso, gente. Eu vou interromper aqui o modo apresentação, vou voltar aqui para a aula, ou melhor, para o ambiente do Teams, e vou parar a gravação, tá? E vou postar isso para vocês na sequência, no YouTube.